Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Deus. Eu queria meditar para os irmãos agora sobre a passagem que nenhum homem será justificado pela lei. Todos serão condenados. Deus falou que ele olha para a terra, não vê um justo na terra. Não adianta ninguém aqui na terra, as pessoas estão tirando uma de grande na presença da humanidade, pensando que ele vai ser grande. Não, ele pode ser grande aqui para os homens, mas para Deus não, compreendeu? Jesus diz, o julgamento de Deus é o contrário. Jesus diz que todo que querer ser o maior será o menor. E o escravo de todos lá no reino. Ele diz assim, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não adianta nós disfarçar em pele de ovelha, porque nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça, nós não estamos debaixo da lei. Ah, mas a lei é ruim? Não, a lei é boa. Ela é santa, se não fosse a lei não tinha graça. Mas só porque Jesus falou assim, não pensais vos que eu vim abolir a lei de meu pai e dos profetas. Eu vim para dar a confirmação e afeiçoar mais ainda, compreendeu? Mas só porque Jesus veio e tirou muitos sistemas que o sacerdote estava fazendo, porque o sacerdócio não aceitava um pobre entrar dentro da igreja, não aceitava um aleijado, não aceitava uma pessoa cego, porque tinha defeito. Não podia, tinha império. Por isso que Deus afastou Deus. Deus não quis nem olhar, Deus não quis nem olhar para aquele povo, compreendeu? Deus não quis olhar para aquele povo. Sabe por quê? Porque eles não guardou a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira religião, porque Deus não faz distinção de pessoas, nem de rico e nem de pobre, nem de preto e nem de branco, nem de aleijado e nem de cego e nem de pobre. Deus é um Deus que ele manda chuva para bons e maus, assassinos e bondosos. O único problema que vai ter é que no dia do julgamento, o justo brilhará sua luz na sua frente pela sua justidade. E o perverso, que não seguiu a Deus, vai encontrar com as trevas, para a eternidade. A diferença é essa, mas aqui na terra, mas nós estamos todos submissos à terra. Nós não podemos fazer distinção de ninguém aqui na terra, porque Deus não faz, Deus só vai fazer uma separação no dia final, entendeu? Porque no trono dele ele não leva ninguém impuro. No trono de Deus ele não leva ninguém que não for remidos, que não tiveram preparado. Ah, preparado como? Profeta, porque conversou bem, porque conversou em latim, em aramaico, e hebraico e aramaico, e em romano. Não, não é isso aí não. Deus não é isso aí não. Deus quer ver a linguagem sua de simplicidade. O julgamento de Deus de linguagem é aquele que fala mais com simplicidade. Esse é que mais será justificado por Deus. Compreendeu? Porque se você for falar bem na presença de Deus, você está querendo falar melhor do que ele, compreendeu? E ninguém possa ser maior do que Deus. Todos nós temos que baixar e miar, compreendeu? Temos que miar igual um gatinho que anda lá perto do chão, que ele é pequenininho, na presença de Deus. Porque nós não somos nada, nós somos como uma poeira na presença de Deus. E Jesus veio, e Jesus não pegou estudo de ninguém da terra. Jesus não pegou estudo de ninguém da terra de formações, sabe por quê? Porque Jesus só formou na força espiritual de Deus. Foi por isso que ele foi digno de desatar o selo do livro da salvação, Jesus Cristo. Nenhum outro homem, ele diz que todos que vieram antes dele foi lobo. Foi lobo. Porque quando via o lobo vir para poder pegar a ovelha, ele corria. E Jesus não. Ele diz assim, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Quando Jesus viu o lobo querer pegar as ovelhas, ele falou, para lá, vou entregar meu sangue em troca dessas ovelhas. Vamos combinar? Compreendeu? Aí o Satanás pensou assim, opa, agora eu mato ele. Eu mato ele. E aonde ele enganchou, que quando ele matou Jesus, o sangue dele era tão santo que ele venceu a morte. Tomou a chave da vida e da morte. O seio da terra, ele pisou nas goelas de Satanás e tomou a chave até do inferno. Hoje entra no inferno quem Jesus quiser. Entra nos céus quem ele quiser. Porque quando ele morreu, ele apareceu para os apóstolos no cenáculo e diz assim, foi-me enganhado todo o poder no céu e na terra. Para mim jogar no inferno quem eu quiser e também para os céus quem eu quiser. A porta que eu abrir ninguém fecha e a que eu fechar ninguém abre. Ele diz assim, soprou sobre eles e falou, recebei o dom do Espírito Santo.
hei de ir ao mundo inteiro e pregar meu evangelho a toda criatura. Todo que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não creu na palavra do Filho único de Deus. Amém? Vamos prestar bem atenção nesta palavra aí. Jesus foi um homem simples, compreendeu? Foi tão simples que aquele moço por nome de Nicodemo, que era príncipe de Israel, era doutor dos doutores, foi ter com Jesus. Jesus não deu nada para a sabedoria dele, porque a sabedoria dele era da terra, não era de Deus. Compreendeu? Então agora a humanidade está querendo pegar a sabedoria só da terra e esquece da de Deus. Aqui na terra tem sabedoria? Tem, toda a vida, desde o princípio dos séculos. Tinha os reis bons, tinha os reis ruins, compreendeu? Toda a vida teve, mas só porque todo mundo levou tinta. Todos que escaparam fora, que saíram fora de Deus, levaram tinta, porque Deus mandava matar. O próprio Deus mandava matar. Como Josué, quando Moisés morreu, Josué ficou no lugar de Moisés. Deus falou: Josué, agora vos serás meu servo. Agora você não é servo de Moisés, mas não. Você serás o meu servo. Em vez de ser de Moisés, não, agora você é meu servo. Preparai, tenha coragem e bom ânimo, para você vencer 31 reinos. Compreendeu? Vamos prestar bem atenção nisso aí. E quem era Josué? Era o servidor de Moisés. Ele era o cara mais menor que tinha. Daquele povo que pregava ali, ele era o menor que tinha, porque ele que punha água na mesa para Moisés, punha água para Moisés lavar os pés, é ele que fazia, era servidor de Moisés, onde Moisés ia pregar, ele que levava os papéis, levava a caneta para Moisés, ele era servidor, e passou a ser um chefe de Deus, chefe de mais de 36 mil israelitas, compreendeu? Por quê? Porque fez de menor, para depois Deus fazer dele maior. Então não adianta você aqui na terra querer entrar na pegada dos homens pensando que Deus vai te elogiar. Deus só elogia aquele que fazer de menor. Se você fazer de menor, ele também te elogiará lá nos céus, porque ele vai te pôr como grande. Porque ele diz: todo aquele que se quiser ser o maior aqui na terra será o menor lá no reino de meu Pai. Ele diz: aqui na terra, o que estudar para doutor, advogado, majestade, ele é o maior. Todo mundo respeita ele, chama ele de majestade, vossa excelência, aqui na terra. Mas só que com Deus é diferente. O julgamento de Deus é espiritual, não é carnal. O julgamento da carne é um aqui, dos homens, e o julgamento do espírito é outro. Porque quem é uma majestade mais bilionário que existe aqui nesse país que possa fazer um julgamento do espírito de uma pessoa? Nada. Ele pode fazer o julgamento da carne dele, levar ele para a cadeia, prender ele, condenar ele 30 anos de cadeia, ou 60 anos de cadeia. Ele está com o poder de fazer isso aqui na terra. Mas só que o espírito dele não. O espírito dele, só Deus possa fazer o julgamento dele. Por isso que nós temos, meus amados, que ficarmos espertos para nós não ser seduzidos e entrar na laia do falso profeta. Para nós não sermos condenados no dia do julgamento. Nós temos que pregar uma pregação reta. Nós não podemos ter medo das majestades, temos que respeitar toda majestade, juiz, delegado, autoridade aqui da terra, nós temos que respeitar, porque aqui tem um julgamento da carne. Porque ai de nós que Deus não tivesse constituído autoridade aqui na terra, para poder nos ajudar aqui na terra. Porque aqui na terra, se não tivesse as autoridades, o pessoal matava até saía matando, geralmente dentro das casas. Mas o pessoal tem medo da autoridade, então foi uma coisa boa que Deus fez. Mas só porque nós temos que lembrar que esse não é o julgamento do Espírito. Esse julgamento que eles estão fazendo aqui é da carne. O julgamento do Espírito é só Deus, possa fazer ele. E como Deus vai fazer, profeta, o julgamento do Espírito, e diferente assim como você fala? O julgamento do Espírito é você praticar bondade, é você não fazer distinção dos seus irmãos, é você não fazer distinção de rico nem de pobre, e nem de cor de pele, nem de preto e nem de branco, nem de aleijado, nem de surdo, nem de cego, nem de leproso. Se você vê um leproso, em vez de você correr dele ficar com nojo dele, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir aonde ele estiver, pegar uma coisa ali importante, levezinho, limpar a lepra dele. Essa é a lei de Deus. Limpar a lepra dele, curar a lepra dele, levar ele para o hospital e pedir eles para fazer curas todos os dias nele. Aí você está subindo o seu espírito. Mas se você não fizer isso aí com seus irmãos, o seu espírito vai ficar lançado nas trevas, junto com a carne.
porque a nossa carne apodrece, mas o espírito, se ele não tiver preparado, ele é enterrado na terra e lá junto com os ossos o espírito fica. Igual era de primeiro, que ninguém ressuscitava da terra. Aonde o cara morria, ele ficava na beira da estrada. Se fosse dentro do mar que ele morresse, lá onde o corpo tinha morrido, a alma também contemplava. Porque não tinha repouso lá nos céus. Sabe por quê? Porque não fazia obras aqui na terra para poder ser justificado por Deus para vencer Satanás. Amém? Então, irmãos, é muito importante. A nossa alma é para a eternidade e a nossa carne apodrece dentro de poucos anos. Poucos anos, tem gente aí que morre até com 10 anos, 15, 20, 30, 25, 50, 60, 80. Difícil 1 e 120 anos. Muito difícil. A pessoa morre. Se eu tiver preparado o espírito dele, ele vai encontrar com Deus. A eternidade, o espírito e a carne fica aí apodrecido aí na terra. Mas se ele não tiver feito, ele vai ficar junto com a carne. Vai ficar pro dia do julgamento da separação de Deus, que Deus vai vir fazer do pessoal. E ele diz assim, que ele virá julgar vivos e mortos. Esse dia vai ser justificado ou condenado. Todos vão bater no peito, vai sair. Ele vai julgar vivos e mortos. Compreendeu? O cara morreu com más obras. No dia que Jesus vinha, ele vai julgar ele. Fazer o julgamento dele. Ele vai ser condenado para o inferno no dia que Jesus vinha. Compreendeu? Ou para o inferno ou para a luz. Ele vai ser justificado. Então, por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa alma, meus irmãos. Temos que ter cuidado com a nossa alma, sobre as nossas obras. Para você justificar o seu espírito para Deus, você tem que ter obras. Não é porque só você estudou, recebeu teologia e anéis de doutor e diploma na sua gibeira, não. Isso aí não julga para salvação, não. O que julga para salvação é as suas obras de bondade com seus irmãos. Como é que você possa ir numa igreja com o nome de Deus e cobrar para poder pregar a palavra de Deus? Você já viu isso aí, meu amado? Você cobra, pode cobrar, mas você vai ficar na carne. No dia que Deus vir, meus amados, no dia que Deus chamar você para a morte, porque todo mundo tem um dia do chamamento dele. No dia que Ele chamar você para a morte, você é justificado, você é condenado pelo que você fez. Porque Deus veio e não cobrou nada de ninguém. Jesus ressuscitava, eram os mortos. Ele ressuscitava os mortos e entregava a pessoa. Quanto que eu vou pagar, Senhor? Não, gratismente. Não foi eu, quem curou foi meu Pai. Compreendeu? Então se você fazer dessa maneira, pregar o evangelho, dizendo que está querendo, que está pregando para as almas. Você está pregando para as almas e jogando a sua no inferno. Sabe por quê? Porque você está cobrando. Você está cobrando. Você, cantor, você pensa que você é famoso? É só aqui na terra, viu? Lembra que a sua fama é só na terra. Porque para você fazer fama para Deus, você tem que ser humilde. Você tem que baixar. Você não pode confiar no seu paletó, na sua gravata, nos seus trecados. Você não pode confiar nas baterias que te acompanha, com a orquestra que te acompanha. Você não pode confiar, porque se você confiar, você está na carne. O Espírito está longe de você. Você tem que confiar unicamente em Deus em primeiro lugar e, em segundo lugar, fazer obra para os irmãos, pregar, louvar para os irmãos, para influir os irmãos, para outros também ter influência e aprender a cantar, mas não você ir lá ensinar ele a aprender a cantar e cobrar dos outros, porque aí você vai ser mais condenado ainda. Você está ensinando os irmãos, tem influência para cantar, para louvar a Deus, mas aí o cara pensou, eu também